Olá, meu nome é Ricardo Moreira e sejam bem-vindos ao Deus da Música. Estamos aqui acompanhando o surgimento das trilhas de novela. Tivemos o capítulo 1, capítulo 2, agora vamos para o capítulo 3. O capítulo 3 ele vai partir então do ponto deixado no capítulo 2, que foi o contrato entre a TV Globo e a Philips, que proporcionou 6 trilhas de novela, com a sugestão do André Midani, que vinha do México, louco para fazer trilhas de novela. Então vamos falar um pouco mais disso? Bem, então o contrato foi firmado. A TV Globo e a Philips firmaram um contrato para lançar trilhas das novelas da TV Globo, que já estavam bombando. Então a primeiríssima foi em 1969, a Véu de Noiva. A Véu de Noiva teve um sucesso importante, de Antônio Adolfo e Tibério Gaspar, o tema chamado Teletema, com a Regininha, que conquistou o país. E assim, esse tema é muito curioso, porque ele veio sendo regravado, até a Paula Toller, mais contemporaneamente, gravou. A gente gravou, quando eu fiz um barzinho violão com o Max Novelas, a gente gravou, se eu não me engano, com a Luísa Posse, ficou muito bonita. Então essa música é uma música inesquecível, ela vem de geração a geração, ela vem tendo novas interpretações a partir de uma novela de 1969, Véu de Noiva. Bem, então foi um sucesso relativo. Aí partimos para Verão Vermelho, uma novela que tinha até Elis Regina. Então, lembrando sempre que a gente estava falando da Philips lançando os discos das novelas da TV Globo. Então a gente tinha a Elis Regina, que era do cast da Philips, cantando Verão Vermelho, que era uma aventura meio instrumental, e assim, um bocado sofisticada. A novela acabou não tendo nenhum sucesso de trilha sonora. Ela foi bem sucedida como novela, mas a trilha sonora, digamos assim, foi morna. É interessante também vocês terem informação que a TV Globo, ao contrário do que viria a ser daqui a um tempinho, ela pegava alguns compositores interessantes da atualidade, Nonato Buzaro, os irmãos Vale, Marcos Paulo Sérgio Vale, Antônio Adolfo e Tibério Gaspar, Antônio Carlos Jocafe, Roberto Menescal, Ivan Lins, Ronaldo Monteiro de Souza, Paulinho Tapajós, até Roberto Erasmo, Luiz Carlos Sá, que viria a compor a dupla, o trio com Sá Rodrigues e Guarabira, depois a dupla com Guarabira, enfim, essa turma toda ia compondo os temas, muito mais gente, não só eles eram os mais constantes, iam compondo os temas segundo as sinopses, né? Segundo as sinopses, e era distribuído pelas vozes do cast da Philips. Então assim, seguiu-se, a gente falou de Véu de Noiva, a gente falou de Verão Vermelho e teve a Pigmalião 70. Pigmalião 70 foi uma novela que infelizmente não emplacou sucesso, tinha um tema instrumental muitíssimo interessante do Marcos Paulo Sérgio Vale, mas ela não pegou. Na verdade, a trilha da novela não pegou, a novela pegou e pegou muito, mas a trilha não pegou. E logo depois a gente começou a notar que a concorrência começava a se organizar para tirar proveito, comer pelas beiradas, tirar proveito da reverberação desse sucesso. Então a CBS pegou e lançou os temas internacionais que eventualmente tocavam nas novelas, e colocava lá, trilha da novela XYZ. Depois também o Valtel Branco, ele que era um músico, arranjador, um cara talentosíssimo, que inclusive tem um LP, um vinil que é raríssimo, ele também fez um disco de instrumentais, catando temas aqui e ali, e foi lançado pela Fermata. O anterior, de temas internacionais, foi lançado pela CBS. Então o que acontecia? Tanto a CBS começou a vislumbrar a possibilidade de trilhas internacionais, quanto a Fermata começou a vislumbrar as chances do score, das trilhas instrumentais. Mas até então a Philips não cresceu o olho da Philips para esse tipo de oportunidade, até porque os discos internacionais eram sempre mais difíceis, que dependiam de muita burocracia, muita liberação internacional e editorial, e naquele momento, enfim, não era o foco. O foco, que já era muito trabalhoso, era colocar um monte de compositores compondo segundo a sinopse, distribuir aquilo pelo cast da Philips e alguns convidados de fora, tirar tom, fazer arranjo. Isso tudo já era bastante não usual até então e bastante trabalhoso. Não é inexequível, mas é bem trabalhoso.
né, você fazer uma trilha dessa. Então continuamos essa saga do contrato da Philips com a TV Globo. Esse contrato já estava aí por aí lá pelo quarto disco, e até que a gente falou de Véu de Noiva de 69, falamos de 1970, de Verão Vermelho e Pigmalião, que 1970, seria o segundo e último ano desse contrato. Esse contrato aparentemente foi um contrato de um ano, que foi do final de 69 ao final de 1970. Então a gente tinha ainda, aí sim, veio Assim na Terra como no Céu, que teve um sucesso médio, de uma música chamada Quarentão Simpático, que era muito legal, de Marcos Paulo Sérgio Vale. Quem cantava era um duo chamado Umas e Outras, que, se eu não me engano, a Dora Tapajós era uma das umas. E assim, fazia muito sucesso na novela, o tema era super curioso, era sobre um quarentão, bom vivant, solteirão, que dava em cima de todo mundo, se eu não me engano, era o Jardel Filho que fazia. Enfim, o personagem era muito pitoresco, muito, muito engraçado, e o tema era bom, a novela também oferecia certos clipezinhos, momentos melhores da música com o personagem. Então foi uma música que andou muito bem na novela e teve alguma reverberação na rádio, sem grandes colheitas de sucesso em termos radiofônicos e de venda de disco. Aí sim, aí veio um fenômeno, uma novela fenômeno chamada Irmãos Coragem. Essa Irmãos Coragem, ela veio com tudo. Era o tal da história do Tarcísio Meira descobrir um diamante gigante enfim, não foi garimpando, acho que foi numa caverna, que eu me lembro e tal. Então ele ficou milionário e começou aquela saga, que era uma saga meio faroeste. Tanto é que o tema Irmãos Coragem, que é do Nonato Buzari e do Paulinho Tapajós, a encomenda é que fosse uma coisa meio Juliano Gemma, meio western mesmo. E realmente tem um som de chicote na cabeça da faixa, aquela coisa dramática, o arranjo. Chamaram o Jair Rodrigues, porque o Jair Rodrigues ele recendia Disparada, que era uma música épica também, do Geraldo Vandré e do Theo Barros. Era uma música que recendia coisa épica, e essa também, o tom era para ser épico. Chamaram também o Quarteto Novo para acompanhar, o arranjo é super grandioso. Parece que o Jair Rodrigues não sabia, esconderam que era para novela, o tema da abertura era instrumental, mas tocava cantado no meio da faixa, muito interessante. E tem uma outra coisa muito, muito engraçada também, que é o primeiro João Sem Braço que eu vi em novela. No disco de 1970 de Tim Maia tem lá o Padre Cícero, né? Que é uma música em homenagem ao Padre Inciso. E aí, não sei se foi ideia do Nelson Mota, se foi o Tim que falou, opa, quero entrar nessa novela também. Eu sei que sai Padre Cícero, entra João Coragem. Então, entrou um tema chamado João Coragem, com a mesma melodia, aliás, mesma melodia, mesma base, mesmo tudo. Só mudou, adaptou a letra para poder entrar. E a música não foi tão sucesso como o original, o Padre Inciso, mas tocou bastante na novela, como o personagem do João Coragem, um personagem super, mega carismático. Ele foi muito bem, mas é bastante interessante saber disso também. A trilha, sim, a trilha foi mais bem sucedida em termos de vendagem. E ela reverberou muito. Eu lembro que quando eu e Max gravamos os 30 anos do disco comemorativo de 30 anos de Chitãozinho e Chororó, que chama Irmãos Coragem. Depois eu vou colocar aqui a capa e vocês vão ver o nome. Eles, Chitãozinho e Chororó, contavam que eles tinham, irmão, é preciso coragem, porque para ver a novela, eles tinham que andar do interior até o vilarejo próximo à cidade deles, no Paraná, para ir ao encontro da única televisão que havia lá, e o povoado inteiro assistia o Irmãos Coragem, e eles eram um dos dois daquela plateia. E eles vinham caminhando pela estrada de noite com medo, voltavam com medo da estrada escura. Então, irmão, é preciso coragem para ver Irmãos Coragem. Eles contavam isso. Muito interessante. Então, Irmãos Coragem realmente foi um épico em termos de novela e um épico em termos de trilha também. E acabou por ser a penúltima, porque aí vinha a próxima atração. A próxima atração é bem interessante, porque a próxima atração está no mesmo formato como todos os outros, vários compositores compondo vários temas,
e o cast da Philips sendo aproveitado com algumas participações especiais de fora. Nesse caso específico, a gente tem aí o que eu acredito como o primeiro sucesso mesmo nacional provocado por novela. Porque o que aconteceu? Claro que o Jair Rodrigues ficou marcado pela música Irmãos Coragem, mas não ficou tão marcado quanto Elis Regina com Madalena. E se você olhar na cronologia da discografia da Elis Regina, você vai notar que Madalena só saiu em disco dela um ano depois, ou seja, ela foi realmente produzida para o personagem da Renata Sorrah, que era uma gata linda, um personagem maravilhoso e tal, e chamava-se Madalena, naturalmente, e a música entrava super mega bem, foi um sucesso gigantesco, tão gigantesco que o próprio Ivan Lins, é uma parceria dele, Ivan Lins, com Ronaldo Monteiro de Souza. Naquele tempo ele não tinha descoberto ainda o Vitor Martins e fazia muita coisa com o Ronaldo, acho que praticamente tudo. E assim, ele próprio, Ivan, gravou. Ele gravou porque a música foi mega sucesso, aliás, foi sucesso com ela, foi sucesso com ele e depois voltou a sucesso de novo quando ela lançou o disco dela. Então assim, foi o último sucesso dessa parceria TV Globo Philips, que na verdade ela deixou um gostinho de quero mais no André Midani do que na Globo. A Globo deve ter feito as contas e chegou à conclusão que 3%, ganhar 3% era muito pouco para aquela vitrine gigantesca que ela punha no ar das músicas. Ela aproveitava muito pouco. E o que acontecia? Quando você fazia uma coisa focada dentro da gravadora, que você pegava, por exemplo, a Elis Regina e colocava ela para fazer Madalena e explodia, era muito bom, mas por outro lado não era tão bom assim para Philips, porque ela não tinha, como hoje há, o disco de carreira da Elis para ser alavancado pela novela. Hoje em dia, não hoje em dia, porque agora é tudo streaming, mas há uma década atrás, você alavancava o disco da novela e o disco do artista. E você contava com o artista para trabalhar marketing, ou seja, o artista se animava a ir à televisão, ir aos programas de televisão, cantar a canção, porque ele sabia que toda vez que ele entrava no palco para trabalhar promocionalmente a música, ele estava trabalhando também o produto dele, ele estava trabalhando também o show dele, a turnê dele. Então era um pacote fechado, muito interessante. Naquela altura desse contrato da Philips com a TV Globo, isso não acontecia, porque nenhum daqueles artistas tinha aquela música em seus discos. Então não valia muito a pena cacifar isso. E seria uma quebra de contrato. Aparentemente, parece que fazia parte do acordo que os temas fossem exclusivos, porque se eles não eram lançados paralelamente é porque havia pelo menos um acordo verbal. E isso não acontecia. Então ficava aquele marketing perneta. Né? A novela fazia um marketing para vender a própria novela e o artista não saía em campo para trabalhar. Então, assim, o gostinho de quero mais, volto a dizer, ficou muito mais no André Midani do que propriamente na Globo. A Globo acho que não queria mais. E aí vai surgir a figura do João Araújo, que lança a ideia da ação livre. Logo depois, mas esses são os próximos capítulos, mas essa vez daqui a pouco. Vamos falar.